Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter sucesso. Você quer ir bem naquilo que você coloca a sua mão para fazer. Você quer vencer obstáculos, problemas, dificuldades, adversários que se colocam no seu caminho. Você quer tudo isso. Muito bem. Eu vou te dar o caminho. Se você vai seguir ou não, não sei. Mas eu vou te dar o caminho. Aliás, não sou eu, né? Quem sou eu para te dar esse caminho? Quem vai dar esse caminho é o próprio Deus, é a própria palavra dele. Pois ele falou sobre isso com Josué. Ele disse assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra de Deus. Ele falava da sua palavra, que estava escrita, que Moisés deixou escrita, para que ele e todo o povo que quisesse tomar conhecimento dos conselhos divinos pudesse ter acesso. E hoje você, muito mais do que no passado, eu, todos nós, hoje temos acesso. O mundo nunca teve tanto acesso à palavra de Deus como nos dias atuais. E ainda assim, muita gente ignora, muita gente dá de ombros, prefere, escolhe outros livros. Nada contra. É importante você desenvolver intelectualmente, se você estuda, você atua numa área, você vai ter que ler livros das pessoas que precederam você nesta área. Mas eu estou falando da vida, eu estou falando do livro de Deus, não o livro de um autor qualquer, não o livro de um filósofo, de um sábio deste mundo. Eu estou falando do livro de Deus, o livro da palavra de Deus, que ele fez questão de deixar registrada, escrita para que todos os que quisessem, fossem interessados, tivessem acesso. Então ele disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Em outras palavras, você tem que falar, não basta só você conhecer, você tem que falar com seus familiares, falar com seus amigos, você tem que falar, como eu estou falando com você aqui agora, a respeito desta palavra, aquilo que você toma conhecimento nela. E continua: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, o livro de Deus não é um livro para ter conhecimento apenas, é um livro para se fazer, para se agir, para que tenhas cuidado de fazer. Se você sabe, mas não faz, não adianta nada. É pior saber e não fazer. Melhor é não saber. Mas você saber e não fazer faz de você um hipócrita, uma pessoa meramente religiosa. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, aqui vem a promessa. Para quê? Para que meditar de dia e de noite? No mesmo livro, mas eu já li. Você diz: eu já li, eu já tenho conhecimento, eu já ouvi falar. Para que meditar no mesmo livro? Ninguém fica lendo o mesmo livro todo dia, toda hora. Pois é, aí é que está a diferença da palavra de Deus. Já vou falar mais sobre essa diferença. Mas, concluindo o versículo aqui, ele diz: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é uma promessa. Isso é uma garantia que o seu caminho vai prosperar, você vai ter sucesso, vai ser bem-sucedido se você guardar esta palavra, meditar nela de dia e de noite, colocá-la em prática e tê-la sempre na sua boca. Em outras palavras, estar sempre falando, conversando. Sempre que eu quero dizer, você, ao invés de falar bobagem, ao invés de falar: tá difícil, não sei o que eu vou fazer, você viu o que aconteceu, você ouviu a notícia disso, ouviu daquilo. Em vez de ficar falando bobagem, fale o que Deus falou. Confesse naquela situação aquilo que Deus falou, porque assim você vai fortalecer o seu espírito, seus ossos, vai fortalecer a sua mente, tudo de você vai ser fortalecido por esta palavra. A palavra de Deus. E como eu dizia, que é diferente das palavras deste mundo, das palavras de autores, sejam quais forem,
todo respeito, sabe? Muita gente fala coisa boa, coisa justa por aí, mas a palavra de Deus está em outro nível. A palavra de Deus não é mero conhecimento, que você lê um livro, toma conhecimento e fala, ah, legal, poxa, interessante, não sabia disso. A palavra de Deus não é mero conhecimento, ela é poder. A palavra de Deus tem espírito, tem vida, ela vivifica aqueles que a ouvem. Ela transforma o interior, a mente, ela gera coisas novas. A palavra de Deus não envelhece, não fica ultrapassada. Você lê o jornal de ontem, as notícias de ontem, muitas notícias de ontem já estão velhas. Hoje já aconteceu coisa nova. Um livro que foi publicado em 2021, já agora em 2022, muitas coisas não se aplicam. Um livro publicado antes da pandemia já não se aplica àquilo que hoje nós sabemos. Porque o mundo está em constante mudança e os conhecimentos humanos estão sempre sendo atualizados. O que pensava uma coisa este profissional, este especialista, outro pensa outra coisa. E assim o mundo está cheio de vozes, cheio de instruções, cheios de especialistas, um contradizendo o outro. Você lê um livro que vai falar para você, olha, ovo é bom para a sua saúde, tem proteína e fortalece o seu sistema imune e etc. Aí você fala com outro especialista e fala, ó, o ovo é horrível para o seu colesterol, o ovo é horrível para isso, você, por favor, fuja de ovo, não coma nada que tenha ovo. Aí você fica, meu Deus, quem é que tá falando certo? Eu como ovo ou eu não como ovo? Assim são os especialistas deste mundo, mas a palavra de Deus, essa aqui não muda, não tem erro, ela é a mesma. Aquilo que Deus falou para Josué, há milhares de anos, há quase 3.000 anos, ele fala pra gente hoje como se estivesse aqui e tem o mesmo efeito hoje que teve lá no passado. E amanhã você vai ler, essa palavra vai permanecer viva e não vai mudar nunca. É a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. Então, se você praticasse isso aqui. Sabe, por onde você pode começar? Você não tem que ser um religioso, eu não estou falando de você ser uma pessoa religiosa, sabe? Ficar andando com a Bíblia debaixo do braço. Bíblia não é desodorante. O que você tem que fazer com a palavra de Deus? Faça o que está escrito aqui. Nela medita dia e noite. Então comece com esse pequeno hábito. De manhã, abra a Bíblia. Antes de abrir o aplicativo de mensagens, antes de abrir as notícias, antes de colocar lá música e etc., abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. Leia um versículo que seja. Leia a palavra dele. Você vai entender tudo de imediato? Não. Você não vai entender tudo de imediato e nem não existe uma pessoa que entende tudo da Bíblia, 100% da Bíblia. Deus vai revelando a sua palavra à medida que a gente precisa. Você não precisa entender toda a Bíblia para praticá-la. Você tem suficiente trabalho para praticar as partes que você já entende, em vez de ficar se preocupando com aquelas que você não entende. Então, você vai ler e aquilo que você entender, faça, procure fazer. Peça ajuda ao autor do livro. Peça ajuda a Deus, ao Espírito de Deus. Meu Deus, me ajuda a colocar isso aqui em prática. O Senhor disse, por exemplo, perdoai para que sejais perdoados. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoam. Meu Deus, é duro isso. Eu tenho uma mágoa de alguém, eu quero mais é que essa pessoa morra e a notícia corra. Como é que o Senhor fala que eu tenho que perdoar, abençoar quem me amaldiçoou? Dura coisa isso, me ajuda. Você vai pedir a Deus ajuda e ele vai te ajudar a praticar a palavra dele. E aí vai dar certo para você. Você vai ver que o seu caminho vai começar a prosperar. Você vai se libertar dessas pessoas, dessas mágoas, desse passado. Você vai deixar de ser essa pessoa amarga, porque o Espírito de Deus vai curar a sua alma, o seu coração. Coloque em prática. Comece a ler de manhã
De noite, quando você chegar em casa, lembra da palavra que você leu de manhã. Antes de deitar a cabeça no travesseiro, antes de apagar a luz, dá uma lembradinha naquilo que você leu pela manhã. Comece por aí. Comece o teu dia e termine o teu dia com a palavra de Deus na sua cabeça, na sua mente. Faça isso um hábito. É claro que vai haver um dia que você esqueceu, um dia que você acordou atrasado, teve que sair correndo e não deu para fazer. Claro que vai acontecer, sabe, imprevistos. Mas, de forma geral, no dia seguinte você retoma até que aquilo se torne um hábito na sua vida. E se isso se tornar um hábito na sua vida, e principalmente você colocar em prática aquilo que está escrito, então a parte de Deus é esta: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está aí, é de graça. É de graça, não custa nada. Coloque à prova essa palavra e veja o que vai acontecer na sua vida. Depois você volta aqui e me conta. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!